Sejam bem-vindos ao canal da Gooder Guias Tecnologia. Como estamos acompanhando anteriormente, hoje é o quinto vídeo sobre o projeto da Casa Conectada que estamos publicando aqui, que efetuamos a implementação na residência do nosso cliente. E nesse sentido, vamos agora ver o próximo vídeo, como indicamos anteriormente. Chegamos nessa quinta parte do projeto da Casa Conectada e nesse vídeo vamos ver o NAS Pro de geração 1. O que ocorre? No dia 18 de setembro de 2025, a Ubiquiti lançou no mercado norte-americano e europeu a nova geração do NAS para esses dois mercados. Aqui no Brasil ainda não tem homologado e nem certificado esse equipamento e nem disponível para venda nesse primeiro momento, mas ele traz principais mudanças na parte que tange tanto armazenamento quanto modelos. Aqui no Brasil temos esse UNAS Pro geração 1, ele é bem similar, é quase igual ao UNVR Pro, que já está no mercado há bastante tempo. E a geração 2, ele possui um modelo não profissional, com 2 e 4 discos e alimentado totalmente por PoE, então ele não possui uma fonte. Toda a alimentação é feita pelo cabeamento Gigabit Ethernet. E temos também a parte da linha Pro. A linha Pro ele é bem similar ao que tange o UNVR, que seria aquele modelo sem o display, tá? E ele tem tantas as versões de 4 slots de disco, 4 discos e 8 discos no total, a geração 2. A geração 1 ele possui os 7 baias de discos no total, e nisso vamos estar vendo toda essa parte de tipo de redes, o que seria uma SAN, o que seria um NAS, para tirar todas essas dúvidas antes de partirmos para a implementação do NAS Pro geração 1 no ambiente do cliente. O que é a SAN? A SAN é a Storage Area Network. Nesse sentido, a SAN ela precisa ter uma rede privada, uma rede dedicada para conectar o storage e conectar os servidores ou equipamentos para acessarem os dados em nível de bloco, como o armazenamento se fosse um disco local para o servidor ou para o equipamento. Então, nesse sentido, ele dá bastante performance e precisa ter uma infraestrutura dedicada para prover os dados, os discos, que seriam as LUNs, para os equipamentos ou servidores. As aplicações seriam essencialmente para bancos de dados, servidores de virtualização ou outras aplicações que necessitam ou exigem um alto desempenho, baixa latência e grande volume de transações rápidas. Então, nesse sentido, ele tem esses pontos principais e essenciais para o fornecimento dos dados para as aplicações ou servidores num determinado ponto. As vantagens é que ele tem um altíssimo desempenho, excelente escalabilidade e recursos avançados para o gerenciamento do armazenamento. Então, você pode ter cache, você pode ter diversas configurações de RAID e outros pontos, ou diversas configurações de LUNs para os servidores ou para os equipamentos que vão utilizar a SAN. E qual é a desvantagem? Como ela é mais complexa, essa solução da SAN, da Storage Area Network, ela é mais cara e exige um maior conhecimento técnico para configuração e gerenciamento. Geralmente, a SAN ela é implementada em data centers ou empresas de médio ou grande porte, pois como ela tem uma necessidade de uma infraestrutura dedicada e com a performance excelente, ela precisa ter esses pontos e ela se torna com isso mais cara. Chegamos na parte do NAS, que é o Network Attached Storage. Nesse sentido, o NAS
ele expõe o armazenamento ou a área que está sendo compartilhada para o usuário ou para os servidores, como se fosse um servidor de arquivos. Então, caso o servidor ou o usuário necessite ter os dados, acesso aos dados, eles são feitos essas solicitações individualmente por arquivos ou por áreas. Então, tem esse ponto importante de diferente com a SAM. As aplicações, ele é ideal para compartilhamento de arquivos, para efetuar backups e armazenar dados em geral. Então, nesse sentido, como ele atua como um servidor de arquivos, quem trabalha com TI, em empresas grandes, médias, ele atua como se fosse um servidor de arquivo. Então, ele faz essa parte de compartilhamento da área ou da pasta, basicamente criada, para o usuário ou para o servidor, caso for necessário. Quais são as vantagens dele? Ele é mais fácil de instalar e gerenciar e possui um custo menor, se compararmos à SAM. E as desvantagens? Geralmente ele oferece um desempenho mais baixo que a SAM e pode não ser ideal para aplicações de alta demanda. Dependendo do dispositivo NAS, ele pode ter uma cache área, então instalar um NVMe ou um SSD para efetuar o cache e melhorar um pouco a performance em leitura, mas são poucos os casos onde ele tem a mesma comparação com a SAM. Chegamos agora na parte da expansão dos tipos de rede, tanto na parte de SAN ou SAN, quanto na parte do NAS ou NAS. É utilizado o RAID para ter uma melhor segurança na guarda dos dados, na preservação dos dados, bem como uma melhor metodologia de acesso caso houver necessidade para os dados. Começando com o primeiro tipo de RAID, que é o RAID 0, ele é conhecido como um strip array e ele é o mais rápido de todos os recursos, incluindo um outro depois, como o RAID 1, mas ele provê a melhor performance, pois ele faz a somatória sem ter uma segurança, basicamente, de todos os discos alocados. Ele precisa necessariamente ter no mínimo 2 discos para ter um RAID 0, mas ele, caso um dos discos falhe, ele, você tem perda de dados. Então, nesse sentido, ele tem uma dinâmica excelente, tem uma performance excelente, mas ele tem esse ponto que se falhar um dos discos, você perde totalmente os dados que você possui dentro da configuração de RAID 0. Chegamos na parte do RAID 1. Ele também conhecido como o mirror, que ele faz um espelhamento. Então, ele sempre vai trabalhar com pelo menos 2 discos, sempre em pares, pois ele pega um disco e espelha o conteúdo para o outro disco. E caso um dos discos perca, se tem um problema de hardware, por exemplo, você não tem perda de dados, pois o outro disco, como é espelhado, ele automaticamente tem os dados já totalmente feito o mirror ou o espelhamento dos dados. Então, o nível de proteção é excelente, só que ele tem um pouco menos, quase comparado ao RAID 0, como vimos anteriormente, só que ele tem por causa dessa replicação, ele tem uma pequena perda de performance, não de dados, se compararmos a performance do RAID 0. Chegamos no RAID 5. Então, o RAID 5 é o famoso strip set com paridade. Ele precisa ter obrigatoriamente no mínimo 3 discos. Por quê? Ele faz a parte de paridade, então ele guarda em cada disco uma paridade, um strip set. E obrigatoriamente o que ocorre quando você tem essa segmentação das paridades em cada disco? Você perde um disco. Então, como ele tem pelo menos 3 discos de necessidade, você perde um e você vai ter 2 discos no total para dados. Então, vamos pegar o exemplo. Se temos 3 discos de 8 teras e
perdemos um disco. Então, se formos contar, se fosse um RAID 0, ele teria 8, 16, 24 teras, mas com o RAID 5 ele ficaria somente com 16 teras, porque ele perde basicamente um disco para ter essa paridade, ter essa segurança, caso tiver algum ponto de problema em um disco. A denotação principal em cima do RAID 5 é: quanto mais discos tivermos em cima do array de configuração utilizando o RAID 5, você vai ter maior capacidade dentro do array, ou dentro do RAID, da configuração de discos que você efetuou. Então, por exemplo, se pegarmos o exemplo do NAS Pro, que tem 7 BIOS, e utilizarmos a Basic Protection, que é com RAID 5, automaticamente ele tem uma melhor disponibilidade de dados se utilizarmos todas as BIOS, todos os discos da configuração do NAS Pro, para termos uma melhor e maior capacidade de guarda de dados. O outro seria o RAID 6, ou RAID 6. Ele é muito similar, praticamente quase igual ao RAID 5, só que ele possui em cada disco 2 strips de paridade. Então, basicamente, você vai precisar ter 4 discos, em comparação do RAID 5, que eram 3 discos no mínimo para ter esse tipo de configuração, e você perde 2 discos de capacidade. Então, de 4 discos de 8 teras, como comentamos no exemplo do RAID 5, se fosse um RAID 0, ele teria 8, 16, 24, 32. Como ele perde 2 discos, ele ficaria como se fosse um RAID 5 com 16 teras no total. Então ele perde 2 discos para ter o controle de paridade, como estamos visualizando. E por último, seria o RAID 10 ou RAID 10. Ele é a combinação mais performática e com segurança que podemos ter, inclusive na parte de, se formos optar pela configuração dele dentro do NAS, ele é considerado como performance. Então, ele faz essa parte da criação do RAID 0 com 2 grupos de espelhamento em RAID 1. Então, ele pega tanto a parte do RAID 0, do RAID 1 e unifica na configuração. E geralmente ele trabalha com discos pares, então você tem que ter pelo menos 4 discos e você perde a capacidade de 2 discos, como se fosse o RAID 6. Ele só aceita trabalhar em volumes pares como o RAID 1 que apresentamos. Então, teria como eu colocar um disco adicional, se eu tenho 4 discos configurados como RAID 10 ou RAID 10 e adicionar um? Não, ele não funcionaria. Teria que adicionar mais 2 discos, então ele ficaria no total, como o exemplo que estamos visualizando, com 6 discos. Então ele montaria uma configuração de 3 discos, espelhando para 3 discos e fazendo toda essa parte de redundância. Como o NAS tem 7 BIOS, como que efetuaria para ter uma redundância? Só que aí perderia bastante discos e bastante volumetria de capacidade. Efetuaria a utilização de 6 discos no total e deixaria um disco de spare. Então, se utilizaria 6 discos e um disco, o 7º disco, se deixaria como spare. Qual o ponto principal aqui da configuração do NAS? Tá? Tanto também que trataremos no próximo vídeo do UNVR. Eles aceitam, na configuração do Basic Protection, você ter um disco, trabalhando com o RAID 0, adicionando mais um disco, você pode ter o RAID 1, isso ele trabalhando com o RAID 5 na configuração de Basic, e adicionando o terceiro disco, ele monta o strip set com paridade do RAID 5. E você consegue fazer toda essa parte de movimentação sem problemas nenhum. Isso veremos
também na parte quando trataremos a apresentação do UNVR Pro, que o cliente também possui configurado no ambiente dele. Quais são os requisitos para a instalação do NAS Pro? Então, sempre escolher qual vai ser a interface de conexão de rede para o NAS Pro. Ele vem com duas interfaces de conexão, uma gigabit por RJ45 ou uma conexão por SFP Plus, que você pode utilizar um cabo DAC ou ter um conector, basicamente, de conversão do SFTP Plus para um RJ45. E aí você pode utilizar um SFP, e aí diminui a velocidade para 1 GB, ou utilizar um SFP Plus, se você tiver portas no seu switch, não for uma conexão via DAC, mas tiver conexão via cabo RJ45, pode-se utilizar um cabo Cat6 com velocidade de 10 GB. No cliente foi utilizado a conexão via cabeamento DAC, utilizando a SFP Plus na velocidade de 10 GB. Configurar a VLAN para a interface escolhida, se necessário. O que ocorre, tem até um artigo que vamos deixar compartilhado na descrição aqui desse vídeo. A recomendação da Ubiquiti para a configuração do NAS e também do UNVR Pro é: se você tiver uma única VLAN ou trabalhar na mesma VLAN, você tem que utilizar somente ou a interface Gigabit ou SFP Plus. Por quê? Se você utilizar as duas interfaces, ele vai sempre dar prioridade para a interface Gigabit, porque a interface Gigabit dentro do equipamento, o NAS Pro, ele tem uma numeração menor da interface de rede. E com isso, se você tiver tanto o cabeamento pela interface Gigabit ou pela SFP Plus, ele vai dar sempre prioridade pela interface Gigabit. Então, eles sempre indicam, caso você tiver na mesma VLAN, ou utilizar Gigabit ou SFP Plus. Caso você tiver a interface em diversas VLANs, você pode colocar o SFP Plus para os usuários acessarem os dados do NAS e a interface Gigabit dentro da VLAN de gerenciamento. Isso é uma possibilidade de configuração que a Ubiquiti libera e não tem nenhuma restrição quanto a esse sentido. E o importante, efetuar a reserva do IP para o NAS Pro. Por quê? Quando se efetua a parte do início de configuração, você tem 3 pontos, e até depois da configuração, do início da configuração, quando se faz a adoção ou associação do NAS Pro para a sua conta dentro da Ubiquiti, caso queira, você sempre vai utilizar o IP reservado dentro da topologia da parte de network, da aplicação de network da Unify, para fazer o acesso dele. E um outro ponto super importante, super válido é: se você não tiver a reserva de IP, você pode ter problemas depois para fazer toda a parte de gerenciamento e fazer o merge ou utilização, caso esqueça de efetuar essa reserva de IP. Então, esse é um ponto super importante. Nesse ponto, terminamos aqui esses pontos de revisão dos requisitos e vamos ver agora como configuramos no ambiente do cliente o NAS Pro. Bom, pessoal, vamos fazer a configuração inicial aqui do nosso NAS. Então, vamos acessar a parte de console de gerenciamento da Ubiquiti, através do endereço unify.ui.com. Ele já vai acessar aqui. Vou acessar minha console de gerenciamento. Ok. E automaticamente, como estamos vendo aqui no canto superior, ele já detectou esse ponto. Claro, previamente, o que efetuamos? Efetuamos a parte de reserva de IP e alocamos esse UNAS dentro da VLAN de gerenciamento.
estaremos um outro vídeo validando como efetuamos a configuração de VLANs e outros pontos dentro do ambiente da Unify. Então vamos começar aqui. Então vou escolher a opção Setup e Merge, porque ele vai fazer a junção, como se fosse um UNVR. Está começando o setup. Ou poderíamos ir diretamente na console do UNAS através do endereçamento web. O endereçamento web dele, eu vou colocar aqui da minha rede de gerenciamento. Ele já está configurando, está fazendo o upgrade. Por enquanto, o NAS não está com nenhum disco. Vamos adicionar, após essa parte de configuração inicial e adicionamento, os discos de 8 teras nas 7 baias. Então, provavelmente ele já terminou a configuração. E já vemos aqui que ele já apresentou na nossa tela a parte do aplicativo driver do dispositivo. Se vamos validar aqui a parte de validação dos dispositivos, que temos bastante aqui na casa do nosso cliente, ele aparece aqui já o NVR Pro e o NAS Pro. Então, em diferentes IPs, já com IP reservado. Então, tudo certo. Então, vamos partir para a próxima parte do vídeo, com a parte de validação e instalação dos discos, dos HDDs. Então, nesse sentido, já instalamos os 7 discos de 8 teras, como estamos vendo aqui na tela. E ele está fazendo agora o rebuild ou resize dos discos utilizando o RAID 5. Nesse sentido, o que ele está pegando e ele elencou? Ele elencou 3 discos inicialmente para fazer a criação, o resize, o rebuild do RAID 5 ou do RAID 5. E nesse sentido ele elencou o disco 1, disco 2 e disco 7. E ele vai fazer esse processo de tratativa em cima do disco, dos discos que ele foi elencados com o padrão do RAID 5. E ele passa aqui, vamos dizer, a parte de expansão. Tá? E para nós termos uma estimativa, nós podemos logar dentro da console, habilitando o SSH da console do NAS Pro, e executar alguns comandos como eu já estou executando aqui. Então temos aqui, ele já está apresentando que é o NAS Pro, que estou conectado na console, e vou estar efetuando esse comando chamado cat/proc mdstat. É um comando Linux conhecido, e aqui a gente consegue ver como que está o reshape, o resize, a porcentagem. Nesse momento, tá? Então cerca de 40 minutos após estar nos instalando todos os discos, ele está em 1,9% do rebuild ou do resize do RAID 5. Após o término desse resize ou rebuild do RAID 5 utilizando os 3 discos como eu indiquei, ele vai pegar e fazer a expansão do array com os demais discos. E aí é de ordem aleatória na escolha do NAS. Tá? Como eu havia indicado há pouco, ele está utilizando os 3 discos que estão piscando, então ele está refazendo o RAID 5, e após o término desse rebuild, ele vai efetuar a integração dos outros 4 discos sobrantes que não estão piscando nesse momento. Somente um ponto
Se entrarmos na parte de console de gerenciamento através do endereço unify.ui.com, na parte principal do Site Manager desse site, estamos visualizando aqui que temos a aplicação Network, a aplicação Protect, que é do NVR, e a aplicação do Drive. Então, ele já fez o merge aqui, e nós não precisamos estar efetuando o merge manualmente, como ocorre com o NVR e o Protect quando está separado do DM Pro Max, o DM Pro, o DMSE. Então, isso facilita muito essa parte do gerenciamento. Após o tempo que validamos que ia demorar quase um dia, voltamos novamente aqui na console e vamos validar como que está o status do resync dos discos. Então ele finalizou, então ele em ambas as partições, tanto a partição onde tem os dados, onde vão ficar os dados compartilhados, quanto a partição de controle, que é MD0, já estão ativas, e terminaram a parte de resync dos discos. Nesse sentido, ele está como RAID 6 agora, tá? Com todos os 7 discos, como estamos vendo aqui, com o SDG, SDE e por aí vai. E podemos ver também aqui na parte inferior os discos representados pelas letras US. Então temos 7 letras US na parte inferior. Na parte de partição de controle, temos também 7 discos, porque ele precisa fazer o controle nos 7 HDDs, e terminamos essa parte. Na console, podemos ver que ele está totalmente operacional e com status optimal. Então, o RPM aqui, 7.200 dos discos, capacidade de 8 teras, e qual grupo que ele está associado. E temos aqui, como vemos, o RAID 6. Nesse sentido, a parte do UNAS, ele possui 3 tipos de proteção. Tem a Basic Protection, que ele se efetua com o RAID 5. Tem a Better Protection, que ele tem a RAID 6 e que estamos utilizando no momento. E tem a Better Performance, que é com RAID 10. E nesse sentido, optamos pela RAID 6, ou RAID 6, pois ele possui, pela RAID 6, cerca de 2 discos de paridade. Então ele tem 2 discos, podem perder até 2 discos, caso houver algum problema na partição ou no storage pool que estamos vendo aqui. Se clicarmos no storage pool para pegar mais informações, vemos que ele está totalmente operacional. O RAID Group, ou as paridades, discos de paridade, são um total de 2, com o RAID 6. E ele possui aqui quantidade de terabytes disponíveis e de proteção. Então ele possui 2 discos de proteção e 40 terabytes. A diferença do UNVR Pro para o NAS Pro é que o NVR Pro ele não possui a Better Protection, ele não tem o RAID 6. Ele possibilita pelo sistema operacional o RAID 6, mas pela configuração do software da Ubiquiti, de Protection e do UNAS, ele não possibilita estarmos configurando como UNAS o RAID 6 como proteção. Então, lá só temos o RAID 5 e o RAID 10. Mas tem uma peculiaridade, como indicamos no começo dessa explanação. Ele possui aqui, como estamos vendo, uma explanação de quantos discos e quais RAIDs suportados. O que acontece? Quando é escolhido inicialmente o RAID 5 ou RAID 5, você pode ter um único disco, ele vai trabalhar como um RAID 0, sem proteção nenhuma. Você adicionando o segundo disco, ele vai começar a trabalhar como RAID 1, com mirror, com espelhamento, e a partir do terceiro disco ele pula para o RAID 5. E
vai adicionando discos adicionais até completar as 7 bytes com os discos, ele fica no RAID 5. Dá para se migrar para o RAID 6 após a aplicação do RAID 5, após ele terminar toda essa parte de resync e configurações. E você pode optar também para fazer o downgrade nessa parte da configuração, se você tiver um RAID 6 para RAID 5 ou do RAID 5 para RAID 6. Isso está implícito na recomendação da própria Ubiquiti e iremos deixar os links das recomendações e outros pontos, como indicamos anteriormente, na descrição do vídeo. O próximo passo agora que iremos efetuar será um exemplo de configuração de um folder ou espaço compartilhado para, através do NAS, gravarmos os arquivos e vamos utilizar, para quem possui um macOS e lembra-se do anteriormente, isso no tempo da Apple, quando ela possuía os time capsules, os airports ou air extremes, fazer essa configuração do time capsule, habilitar o recurso de time capsule para configurar o time machine. Então vamos efetuar esse procedimento na sequência. Para se habilitar o time capsule, que é aquele tem o recurso de time machine, tá? Para computadores Apple, o que vai ser utilizado? O cliente possui aqui um computador MacBook, tá? Que inclusive estamos gravando no computador do cliente, e nesse sentido vamos estar efetuando essa parte da ativação do Time Machine que está habilitado. Por padrão, você precisa, para habilitar o recurso do Time Machine, você precisa ter o SMB habilitado. Sem esse recurso do SMB, você não consegue habilitar o Time Machine. O NFS, que é para compartilhamento para servidores, máquinas Linux e Unix, pode ser habilitado também, mas no caso o cliente, por enquanto, não tem instalado. Ele vai instalar depois, juntamente conosco, um PI5 com Linux para fazer o gerenciamento do NoBreak, como vimos anteriormente. Então, para habilitar o Time Machine, habilita-se o SMB, como já está habilitado aqui, e se habilita o recurso de Time Machine. Após isso, vamos vir aqui na parte de All Files. Já temos um disco aqui criado de exemplo, tá? Um disco compartilhado, um driver compartilhado, e não iremos utilizar ele, tá? Como exemplo. Então vamos desativar. E ele, depois de desativar, você pode reativar, fazer o download dos arquivos que possuem, tá? E fazer o delete. Vamos fazer o delete. Deletou, ele não possui mais nenhum drive. Nesse sentido, o que nós da Good Ideas temos preferência? Temos preferência em criar primeiro o drive compartilhado, tá? E depois criar o usuário, pois é necessário ter um usuário criado, como se fosse um usuário desse serviço, para acessar o drive compartilhado para o Time Machine. Então vamos lá, adicionar um Share Drive. O nome. Aqui você pode colocar com letras minúsculas, maiúsculas, mas não pode haver espaço. Para suprir esse ponto do espaço, vamos utilizar ou o hífen ou o underline. Então, aqui vamos criar time underline machine. Errado. Machine. Aqui vamos delimitar o espaço. Por quê? Senão, ele vai criar o disco, o driver compartilhado, como se fosse um disco, e vai deixar disponível todos os 40 teras do NAS para utilização, juntamente com outros discos, caso for necessário. E nós não queremos isso. Então, nesse sentido, vamos delimitar aqui, mudar para tera, deixar 1 tera, pode colocar 2, o espaço que você achar necessário. Vamos deixar o all admins, só tem um nesse momento, tá?
E se precisar, nós podemos encriptar. Mas quem pode fazer? Isso aqui aumenta a performance de CPU e memória do UNAS. O que nós recomendamos para não ter esse acréscimo de processamento? Efetuar isso pelo software do Time Machine no macOS. Então, demos um add. Beleza, ele adicionou aqui, sem problema nenhum. Vamos vir aqui em Admins e Users. Vamos criar um novo. Então, o primeiro nome, a gente vai estar Time Machine. Sem e-mail, porque ele não vai entrar no Identity, tá? E aqui a gente vai dar a parte de File Services e Time Machine Credentials. Então, clicamos aqui. E aqui a gente vai dar um username. Então, esse aqui você vai ter que respeitar sem espaços, tá? Ou fazer como efetuamos na criação da nomenclatura. Então, vamos dar aqui Time Machine. Ele fala aqui que só pode conter letras minúsculas, maiúsculas, numerais, ponto, vírgula ou traço. Então, estamos respeitando aqui a nomenclatura. O password vamos dar password qualquer. Tá? Ele fala que tem que ter pelo menos 12 caracteres. Aqui dá para você ajustar o tamanho do drive size, se você quiser. Quiser adicionar um drive ou shared drives. Então a gente vai selecionar aqui o Time Machine e vai dar permissão para ele. Sempre aqui como editor, tá? Não precisa ser como owner. Então, para o Time Machine, damos como editor. E damos o create. Não precisamos fazer agora. Podemos dar um skip, tá? Que não vai ser utilizado como... E vemos aqui que temos o Time Machine. Ele não é admin, como usuário acima. E ele está como shared e drive local, como membro. Podemos acessar ele, verificar as configurações. Se ele tem um personal driver, não tem, não foi criado o personal driver para ele. E somente a parte de compartilhamento para o shared drive que efetuamos. Excelente. Agora vamos para o Mac efetuar a parte de configuração do Time Machine. Chegamos na parte de Settings, aqui do MacBook do cliente. Temos essa parte General. Descemos aqui Time Machine. E a gente adiciona o disco. Add Backup Disk. E ele tem dois, Personal Drive e o Time Machine. Selecionamos o Time Machine. Ele vai pedir para conectar. Damos o nome do usuário. A senha. Pedimos para conectar. Conectou. Excelente. Aqui, como comentei com vocês há pouco, fazemos a encriptação do backup.
Damos um novo password para a encriptação do backup. Aí limitamos também aqui o tamanho do disco. Como aqui é 1 tera, então a gente pode limitar a compactação, porque ele vai sempre estar fazendo toda a parte de revalidação. Vamos delimitar aqui para 750 GB e deixar pelo menos aí 20%, 25% livre dentro do espaço em disco. Podemos alterar isso aqui depois? Podemos. Damos um done. E a partir daqui, estamos efetuando o backup, configurando o backup a cada hora para o Time Machine. Podemos fazer algumas opções aqui, então sempre fazer o backup a cada hora, backup sempre conectado na bateria e fazer a exclusão de diretórios ou qualquer coisa do tipo. Nesse sentido, vamos manter aqui toda a partição, tá, do macOS que está sendo backupeado, e ele vai começar em alguns segundos. Vamos aguardar para acompanhar a parte de conexão e efetuar o backup utilizando o Time Machine. Está preparando o backup disk. Está validando quais são os backups. E validou o tamanho do disco. Então aqui ele já começou a efetuar o backup, então ele está em 0,4% e fazendo a cópia dos arquivos, sistema operacional, etc. Tudo que está dentro desse Mac, como comentamos, para dentro do diretório do Time Machine. E assim efetuamos a parte de configuração e visualização dos principais recursos, tanto de discos e compartilhamento e criação de usuários. Mais para frente veremos também, em outro momento, a parte de configuração, se for o caso de archive do NAS, como efetuar backup para uma nuvem externa. Então ele copia os dados do NAS para um Google Drive, um OneDrive ou um S3. Tem alguns recursos que tem disponível para fazer esse ponto. E iremos validar esses pontos em outros vídeos. E chegamos na seção de dúvidas após a instalação. Eu também tive, juntamente aqui com quem trabalha conosco na Good Ideas, e vamos validar esses pontos. Podemos ter um NAS adicional no meu site, como o NVR e o ENVR? Também tive essa mesma dúvida, não é possível nesse momento, tá? Na gravação desse vídeo, em setembro de 2025, ainda não temos no firmware, tá, do NAS Pro essa opção de fazer o adicionamento, um cluster, como ocorre com o UNVR, o ENVR, para ter mais capacidade de armazenamento. Nesse sentido, podemos ter outras opções para ter mais armazenamento, mas ter uma unidade adicional no mesmo site, na mesma controladora, no mesmo gateway, não é possível. Então,
Nesse primeiro ponto, a Ubiquiti está trabalhando para fazer essa possibilidade como o NVR e o eNVR, mas hoje não é possível ter esse UNAS Pro adicional no site, nem na versão 2, na geração 2 do NAS e o NAS Pro. Consiga expandir a capacidade de armazenamento após ter as 7 bytes de discos ocupadas e estarem sendo utilizadas? Sim, consegue. Só que o trabalho de expansão ocorre como o NVR é mais trabalhoso no eNVR, porque o eNVR ele possui mais baias de disco. O que tem que ser feito? Se tiver 7 baias, por exemplo, e você tem discos de 8, o que você vai ter que fazer? Vai ter que comprar a mesma quantidade de discos com volumes iguais. Então, você quer expandir para um disco de 16 teras? Então você vai ter que comprar 7 discos de 16 teras e fazer a substituição do disco um a um e aguardar em cada substituição de disco ele fazer toda a parte de resync e recondicionamento do storage, do array group, para a partir daí você efetuar a troca do outro disco. Nesse sentido, ele vai demorar um tempo grande para fazer esse dimensionamento, redimensionamento. E caso você tenha discos, por exemplo, de 1 tera ou 5 teras, ou que seja o volume, e precisar aumentar, você vai ter que adicionar os discos, ele vai fazer toda a parte ou com RAID 5 ou com RAID 6, e fazer toda essa parte de redimensionamento, e a partir daí, quando ele tiver feito o redimensionamento, você começa a sacar os discos de menor capacidade e efetuar essa substituição individual de cada disco, aguardando o resync do array group. Mas sim, é possível, só que ele tem uma demora maior. A parte de expansão do RAID 10, que é de performance, não é possível. Então, nesse sentido, você vai ter que fazer um backup para uma área externa. Fez o backup para a área externa, você substitui as baias todas e reconfigura um array disk novo com o RAID 10. Mas no RAID 10 não é possível efetuar esse aumento de capacidade como efetuamos no Basic e no Advanced Capacity. Consigo mudar do Basic Protection para o Advanced Protection e vice-versa? Sim, consegue. Só que você precisa ter, até por documentações que iremos deixar vinculados aqui no descritivo do vídeo, você tem um mínimo, por exemplo, de 4 discos para ir para o RAID 6, que é o Advanced, e você precisa ter no mínimo 6 discos para sair do RAID 6 para o RAID 5, que é para do Advanced para o Protection. Mas sim, é possível, exceto fazer a parte de transformação para o Performance Protection, que é o RAID 10. Nesse caso, do RAID 10 para o RAID 5 ou RAID 6, ou vice-versa, você tem que formatar o array group e recriar conforme a necessidade. Consigo mudar o Basic Protection ou Advanced Protection para o Performance Protection sem perda de dados? Não, não consegue. Isso é um ponto que, como a estrutura do array é diferente na construção do RAID 10, como vimos no início do vídeo, para o RAID 5 e RAID 6, você não consegue efetuar essa transformação, essa movimentação de um tipo de proteção para o outro, sem ter perda de dados. E agora veremos qual será o próximo vídeo. Eu já dei a, a indicação de qual que seria o próximo tema, o próximo equipamento que veremos aqui será do UNVR Pro. Então, iremos validar, ele é similar, bem similar ao NAS Pro, bem a parte de visualização externa, quantidade de bytes de discos e outros, ele é praticamente quase igual ao NAS Pro. Então veremos toda a parte de
validação, ele é bem mais simples, dá para migrar, por exemplo, discos, ou disco, se você tiver um UDM Pro, um UDM SE, dá para você migrar o disco e manter as gravações para o NVR Pro sem perder nenhum tipo de gravação. E você que assistiu até o final, até esse momento, temos a agradecer muito por estar acompanhando o nosso canal, estar assistindo esse vídeo e os demais vídeos que estamos publicando, pois, como sempre aferimos, conhecimento é uma coisa que ajuda muito. Então, estamos aqui para compartilhar conhecimento e você, caso tenha algum comentário ou queira algum vídeo, fique à vontade em estar comentando conosco aqui. E, como sempre peço, faça a inscrição no nosso canal, pois isso é muito importante para nós crescermos e conseguirmos alavancar mais pessoas. E também deixe o seu like, curta o vídeo, pois isso facilita bastante a distribuição do vídeo para outras pessoas e facilita ter esse compartilhamento de conhecimento, como sempre fazemos aqui com todos. Muito obrigado e aguardamos para o próximo vídeo.